Para quem está me ouvindo, essa é a nossa primeira live, depois de tanto tempo, né, que eu tô com esse Instagram novo aqui, e eu resolvi fazer uma live para falar um pouco sobre a inveja, porque eu lancei o e-book sobre a inveja que está aí nos stories e nos destaques. Aliás, estava nos stories e agora eles estão nos destaques. E eu resolvi falar um pouquinho com vocês ao vivo sobre o que é a inveja. Eu só vou verificar aqui como é que está o nosso som primeiro, porque eu quero ter certeza que vocês estão me ouvindo bem. O som está tranquilo. A live fica salva aí por um período de 24 horas. Geralmente 24 horas eu deixo a live salva para vocês poderem ver depois. Como que a gente vai começar a falar um pouco sobre inveja? Primeiro que eu resolvi falar esse tema, eu já estudo esse tema há um bom tempo, que é o tema da inveja. Eu devo estar estudando esse tema aí há mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Eu estudo desde 2020. Desde 2020. Tem uns 4 anos que eu estudo esse tema. E uma das coisas que eu tenho percebido muito, principalmente ao meu redor, são pessoas perdendo oportunidades e perdendo muitas coisas por inveja. Por dois motivos. Primeiro, porque elas são invejadas. E segundo, porque elas não sabem reconhecer o que é inveja. E aí, já há algum tempo, eu falo para as pessoas que estão à minha volta, com quem eu tenho maior intimidade, eu explico, eu mostro o que é a inveja, como ela é e como ela pode surgir de forma sutil. Mas há algumas pessoas que não tem como alcançar. Tem pessoas que não tem como alcançar, tem pessoas que não tem como falar. E eu tenho visto já deixa eu ver aqui, começou a me chamar mais atenção nas redes sociais em torno de mais ou menos uns 3 a 4 meses. Foi por isso até que eu pensei em fazer o e-book, de pessoas reclamando de algumas coisas e não sabendo que isso era inveja. Por exemplo, sintomas físicos. Eu vejo que tem muitas pessoas que não entendem os sintomas físicos da inveja e às vezes elas passam por esses sintomas, elas têm esses sintomas e elas acham que elas não estão bem e que é um processo do corpo, mas não é um processo invejoso. Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre a inveja é que a inveja ela é um sentimento que nasce dentro da pessoa ou ela pode ser despertada. Como que ela pode ser despertada? Ela pode ser despertada, por exemplo, quando uma mãe ensina a sua filha ou o seu filho a competir. Competir com o irmão, competir com o primo, competir. E ela automaticamente, ela não sabe que ela está gerando ali naquele filho ou naquela filha um sentimento de autodepreciação, uma autoestima pequena. E logo, ela não sabe que essa criança ela vai virar ou já virou invejosa. Existem crianças invejosas. A inveja ela é muito complicada porque não tem como esconder. Ela faz parte da característica da inveja. Pessoas invejosas e que escondem a inveja porque existem pessoas que não reconhecem o que é inveja. Mas o invejoso esconder a inveja, ele não consegue. Não tem como. Por que não tem como? Porque é um sentimento insuportável dentro dele. É um sentimento não só de rejeição, mas ele se sente como se fosse uma pessoa roubada. Ele olha para a pessoa que é o objeto de inveja dele e fala, peraí, essa pessoa que tem esse talento, esse dom, essa pessoa ela está roubando algo que deveria ser meu. Então, se ela está roubando algo que deveria ser meu, eu estou sendo roubada, eu estou sendo uma pessoa lesada nesse momento. E como eu estou sendo uma pessoa lesada nesse momento, essa pessoa é minha inimiga. Eu quero destruir ela. E aí, tem algumas questões que eu vou fazer questão de responder agora, que são algumas perguntas que algumas pessoas sempre fazem, ou fazem como afirmativa, ou fazem como justificativa ou pergunta mesmo, interrogação. A primeira é, inveja de mim por quê? Eu não tenho nada.
Eu já ouvi essas frases. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, inveja de mim, por quê? Eu não tenho frase, eu não tenho nada. Não tenho nada, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho família, eu não tenho nada. Por que essa pessoa tem inveja de mim? A inveja, ela é derivada de vários fatores, entende? Às vezes a pessoa, ela sente inveja, às vezes não. O invejoso, ele pode sentir e ele sente inveja das coisas mais sem sentido possível, como por exemplo um sorriso. Como, por exemplo, o fato de uma pessoa se sentir feliz e satisfeita com a vida que tem. Entende? Você pode, por exemplo, encontrar um invejoso e esse invejoso, ele não se sente feliz e satisfeito com a vida que ele tem. E ele encontra uma pessoa que não tem nada do ponto de vista material, mas essa pessoa é feliz e satisfeita com aquilo que ela tem. Isso já é um motivo para se invejar. Existem invejas que são com relação às coisas materiais? Existem. No e-book que está em cima, que eu resolvi fazer, é um dos motivos também porque eu coloquei esse e-book e coloquei com preço acessível, justamente por isso, porque eu quero que a maioria das pessoas que consigam comprar, que tenham esse e-book, e que tenham esse e-book como um manual. Esse e-book ele não está sendo lançado no sentido só de pegar eu quero fazer uma venda com esse e-book. Não, não é essa a intenção. A intenção é que essa pessoa ela tenha esse e-book e tenha como um manual. Por que ela pode ter ele como um manual? Porque quando ela adquire esse e-book, a primeira coisa que ela vai entender lá dentro do e-book é essa questão da diferença entre inveja e cobiça. A inveja, a pessoa que sente inveja, ela quer destruir o objeto da sua inveja. Ou seja, a pessoa por quem ela é invejada, essa pessoa ela quer destruir de todas as maneiras possíveis. Na cobiça, não. Na cobiça, a pessoa ela quer estar igual, ela quer estar próxima, ela quer ter a mesma coisa. Ela não deseja nada de ruim para a pessoa com quem ela admira. A cobiça é muito usada como exemplo. Né? Fulano chegou em tal local. Então se ele chegou, é muito legal, eu gosto desse local, eu acho interessante, eu vou ver essa pessoa como um exemplo para me inspirar, como motivação, como motivador, e eu vou chegar a esse lugar também, que é um lugar que eu acho que é bom, me cabe também, mas eu desejo tudo de bom para essa pessoa, que essa pessoa que está servindo para mim como exemplo, continue a ter mais, a ter o que ela tem e ter mais. Isso é uma cobiça, que nesse ponto é positivo. Quando ela é negativa, quando eu estou em competição com o outro para estar sempre do lado do outro, né? Então, fulano comprou uma coisa, eu também compro, porque eu não posso ficar diferente dele. Fulano fez isso, então você está sempre querendo estar do mesmo nível da pessoa e sempre se comparando naquele sentido de que eu quero estar no mesmo nível daquela pessoa, mesmo que eu não possa. Eu faço tudo para estar nesse nível. Isso também é um nível de cobiça. Querer as coisas sem limitar, né? Então, por exemplo, tem gente que quer uma coisa, quer chegar em um determinado lugar, determinado objetivo, quer se destacar em algum lugar, e para isso a cobiça dele é constante e ele abre mão de tudo para ter isso, né? Ele abre mão da qualidade de vida, de sucesso, de ver os filhos crescerem, de ter um relacionamento legal com a esposa ou com o esposo, de ter um relacionamento mais próximo da mãe e do pai, enfim, de ter um relacionamento muito próximo com as pessoas que ele ama, de curtir a vida, porque ele está sempre cobiçando chegar naquele lugar. E naquele lugar é tão importante que nada mais tem espaço na vida dessa pessoa. Essa é a pessoa que tem cobiça, e é uma cobiça não saudável. Agora, na inveja, não. O invejoso, primeiro, ele vê a pessoa, admirar a pessoa por quem ele tem inveja. Ele admira essa pessoa, ele admira profundamente. Esse é o primeiro passo da pessoa que é invejada, que é invejosa. Ela vai encontrar uma pessoa, ela vai admirar essa pessoa profundamente. E depois, essa admiração vai começar a ser ressentimento. Quando que essa admiração começa a ser ressentimento? Quando essa pessoa começa a comparar os seus talentos com os talentos dela, ou aquilo que é objeto de admiração para ela
com a pessoa invejada. Então, se é o sorriso, se é a alegria de viver, se é os filhos. Às vezes uma pessoa é casada e tem bons filhos, filhos amáveis, filhos respeitáveis, e então essa pessoa que é invejosa pode ter inveja dos filhos, às vezes é inveja da família. Nossa, essa pessoa aqui tem uma boa família e a família dela é legal, é uma família que se reúne bem, ou às vezes é apenas uma família que ampara. Isso já é um motivo para nascer a inveja. Motivos também que são bastante pesados quando eu compreendi essa questão da inveja, mas que existe, é uma realidade e que a gente pensa. Eu, por exemplo, quando estava lendo, estudando esse assunto, a gente nunca pensa que vai acontecer, mas acontece, por exemplo, é inveja de mãe por filho e de filho por mãe, a inveja de avó por neto e de neto por avó. Inveja entre família, todo mundo já ouviu falar, né? Nem que seja um pouco. Ah, meu primo tem inveja da minha prima, meu tio tem inveja da minha mãe, por aí se vai. Esse comentário da inveja entre família, ela é muito comum, né? Mas entre famílias de consanguinidades diferentes e separadas. No caso do pai e da mãe, isso não é tão comentado, não é tão orientado. Então, às vezes você encontra uma pessoa que é invejosa e essa pessoa invejosa, ela sofreu a vida inteira de inveja vinda do pai ou da mãe. Esse, na minha opinião, é um dos casos mais tristes da inveja. Ela toda é muito triste, mas nesse caso, para mim, é um dos casos mais tristes. Por quê? Porque essa criança, ela vai ser depreciada ao longo da vida dela. Ela vai viver com a mãe ou o pai sempre sendo tratada como se ela não fosse uma pessoa suficiente, como se ela não fosse boa o suficiente para amar, como se ela não fosse uma pessoa que tem dons interativos e agradáveis para ser amada. Esse pai e essa mãe vão estar sempre procurando destruir o filho em todos os sentidos que se possa falar, ainda que ele trate bem o filho do ponto de vista material para não chamar a atenção, mas há casos também em que o pai ou a mãe invejoso tem a coragem de agredir os filhos materialmente, fisicamente falando, pelo objetivo da inveja. Esse pai ou essa mãe, eles vão automaticamente podar o filho em todos os talentos que ele possa ter, porque eles sentem inveja desse filho, porque eles sentem inveja dessa filha. Inveja de sogra para nora, ou de nora para sogra, isso acontece muito também, né? Às vezes a nora, a sogra não gosta da nora, e parece que a sogra não gosta da nora porque ela acha que a nora, assim ela apresenta, né, ao filho, que a nora não é boa o suficiente para o filho dele, para o filho dela, e que o filho dela merece uma mulher melhor, uma mulher mais bem desenvolvida, uma mulher que, enfim, na cabeça dela deveria ser o melhor, mas na verdade não é esse o objetivo da mãe, tanto ou da filha ou do filho. O objetivo é a inveja. Então o objetivo é tirar aquela pessoa, que no caso pode ser a nora ou o genro, da frente dela e da família, porque essa pessoa pode ter sucesso demais no ponto de vista dela, e sucesso demais pode ser um simples sorriso, pode ser feliz na vida, pode ser realmente ter condições materiais, pode ser vir de uma família muito boa, enfim, vários motivos. Então, nesse sentido, nem sempre a briga entre nora, genro e genra e nora e por aí vai, são brigas especificamente porque as pessoas não dão certo. Às vezes é uma briga porque existe a inveja de um dos dois no meio. Outra questão que eu sempre vejo percebendo são pessoas, que eu percebo, né? São pessoas que são invejadas, sofrem da inveja e confiam no invejado porque no invejoso, porque o invejoso se apresenta como alguém que é um amigo ou conselheiro. Isso acontece muito em vários ambientes, amizade e tal, mas o de trabalho é um dos piores. E o de trabalho, na minha opinião, quando eu cheguei a estudar e compreender essa visão,
Por que ele é um dos piores? Porque o brasileiro ele é muito intimista. Então ele chega, aonde ele chega, tem brasileiro que faz isso com o Uber, né? Ele pega um carro, ele conta a vida dele. Ele fala como que é o filho, como que é a filha, como que é a neta, como que é a cunhada, não sei o que. Passa. Ali ele pode ter criado uma pessoa, encontrado uma pessoa invejosa, ele não sabia. E é muito comum fazer isso em ambiente de trabalho. As pessoas, elas vão para um ambiente de trabalho e no ambiente de trabalho elas se veem, entre aspas, como pessoas amigas com quem elas podem partilhar as coisas e se comenta muito sobre a vida íntima. O Brasil ele tem um problema muito grande. Ele não separa o público do privado. E quem separa é geralmente visto como uma pessoa metida, antipática, que não gosta de contato com as pessoas, que acha que a vida dela é melhor do que as outras, enfim. Na minha adolescência eram chamados de nariz em pé. Pessoas que se achavam superiores. Mas não é bem assim. Existem essas pessoas que podem fazer isso por esses motivos? Existem. Agora, existem pessoas que fazem isso porque elas preferem manter a vida delas, que não é a vida profissional, mas a vida íntima delas, privada. O que é correto. O que é correto. Porque o que é a sua intimidade tem que ser dividido com quem é íntimo para você. Quem é íntimo para você é quem está disposto a sofrer por você. Não é qualquer pessoa também, né? Ah, minha melhor amiga, sua melhor amiga, mas ela estava disposta a sofrer por você, ele estava disposto a sofrer por você. Sofrer não é masoquismo, mas fazer algo que seja desconfortável, estar do seu lado no momento mais difícil, e estar do seu lado no momento feliz. Aliás, vou aproveitar essa brecha do momento feliz para explicar uma coisa. É muito fácil, das formas mais fáceis de você identificar o invejoso é estar em um momento feliz. Porque o invejoso ele não suporta momentos felizes. Ele não suporta pessoas felizes. Se tem uma coisa que o invejoso não suporta é pessoas felizes e alegres. E se essas pessoas felizes ou alegres estão contentes com elas mesmas ou com suas conquistas, isso é insuportável para uma pessoa invejosa. Isso é uma dor profunda. No campo da psicologia, a psicologia chega a dizer que uma pessoa com inveja profunda de uma outra pessoa, ao ver o sucesso da pessoa invejada, sente uma dor como uma queimadura de 3º grau. Para você entender o tamanho da dor que um invejoso pode sentir ao ver o sucesso de uma outra pessoa, da pessoa invejada. E aí, o problema é que os invejosos, eles são fáceis de identificar quando você estuda. Quando você não estuda, você não identifica. Porque você acha que o invejoso é aquele que está cobiçando a pessoa. Então, você compra uma roupa, o invejoso comprou também. Aí você compra um sapato, o invejoso comprou também. Aí você vai lá e muda o corte de cabelo, o invejoso corta também. Esse modelo de inveja é um modelo que já passou por três fases e está indo para a 4ª. A primeira fase é a fase que eu falei da admiração. A segunda fase é a fase da comparação, entende? A terceira fase é a fase da destruição e diminuição de si próprio diante do talento do outro. A 4ª fase é a fase do copiar a pessoa invejada. Aí a gente vai para a 5ª fase. A 5ª fase é a fase de destruir a pessoa invejada. Essas duas fases elas caminham sempre paralelas uma à outra. Às vezes uma aumenta um pouco mais, às vezes outra aumenta um pouco menos. Se o invejoso, o que raramente acontece, porque assim como o manipulador no Brasil e no mundo eu não posso falar porque eu não tenho tanto conhecimento do mundo. Do manipulador eu posso dizer, mas do invejoso eu não posso. Mas tanto o manipulador quanto o invejoso, eles têm um campo aberto enorme para poder agir. Por quê? Porque as pessoas não sabem reconhecer. As pessoas não sabem reconhecer quem é manipulador, quem é invejoso, o que é o objetivo do manipulador, o que é o objetivo do invejoso. Eles não sabem que manipulação ela é feita toda no processo psicológico a partir do diálogo. As pessoas não têm essa informação. E como elas não têm essa informação, e o invejoso
e o manipulador, eles destroem as pessoas pelo psicológico, pela autoestima e pelos dons e talentos, você não vai ver um invejoso ou um manipulador preso. A não ser que seja em casos, como a gente vê aí, que são casos extremos de manipuladores, acontece mais com homens do que com mulher, é onde a mulher ela corta o laço manipulador, que é um relacionamento tóxico, e aí a pessoa que é a manipuladora, que no caso geralmente é um homem, ele quer agredir, quer matar, quer atacar essa mulher. Mas aí é um caso extremo que a gente conhece na sociedade muito mais pelo homem, por causa do ato do homem de querer matar a mulher porque ela cortou o ato da manipulação, do que pela mulher. Mas existem muitas mulheres manipuladoras que destroem autoestimas masculinas. Muitas, mas muitas mesmo. A partir do momento em que eu estudei, e hoje eu só de eu conviver com a pessoa, eu já sei qual é o instinto dela do grau de inveja e de manipulação. Porque eu estudei, então eu tenho as identificações, essa pessoa é manipuladora, essa pessoa é manipuladora e invejosa. Então eu já sei identificar essas pessoas só na convivência, só na fala. E isso me ajuda muito, Primeiro porque quando eu recebo críticas, quando eu recebo qualquer tipo de ataque do ponto de vista de dons, talentos, posicionamentos e coisas do gênero, ali eu já consigo identificar se o problema é comigo ou é com o outro. Ali eu já consigo identificar, essa pessoa está fazendo realmente uma crítica a mim, onde eu preciso crescer, porque eu não sou perfeita, né? Perfeito é só Deus, então realmente eu posso receber várias críticas que é para me consertar, que é para me melhorar, isso não me incomoda. Mas pode ser uma crítica que é uma crítica que seja uma crítica invejosa ou uma crítica de alguém que está tentando me manipular, para que eu dê a essa pessoa um determinado resultado que ela quer em alguma área daquele momento. Então, eu sei identificar isso. O problema é que eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguem identificar isso. São poucas as pessoas que tocam nesse assunto, são poucas as pessoas que orientam as pessoas sobre isso. Resultado, 90% das pessoas convivem com essas pessoas tóxicas e não sabem identificar, e muitas delas estão fazendo terapias, porque não aprenderam a identificar, porque tiveram seu psicológico, sua autoestima e até mesmo seus talentos profundamente abalados por essas pessoas, principalmente o invejoso, porque no invejoso, ele não precisa, o manipulador ele precisa de um território de alguém sem autoestima para ele agir. O manipulador ele não consegue pegar uma pessoa com autoestima alta, que gosta de si, que se cuida, que tem autorrespeito, que tem tudo que é por ela e fazer alguma coisa com ela. O manipulador não consegue fazer isso. Ele precisa de alguém que dê a ele essa brecha de autoestima baixa para que ele ofereça àquela pessoa de autoestima baixa aquilo que aquela pessoa precisa. Nem que seja só no momento de iniciar a manipulação, mas ele vai oferecer isso. Já o invejoso não. O invejoso, se a pessoa tem autoestima baixa ou autoestima alta, para ele o campo é aberto do mesmo jeito. Não muda nada. Não vai mudar nada. Se ele tiver que atacar uma pessoa pela qual ele sentiu inveja, ele vai atacar. Não vai mudar nada, entende? E não importa se essa pessoa ela tem bons talentos, ao contrário, quanto maior a autoestima dessa pessoa, maior o ataque do invejoso contra a pessoa. Maior. E aí é aonde as pessoas não conseguem identificar e não conseguem ter, assim, medir, imaginar a dimensão do potencial de estrago de uma pessoa invejosa. Porque se fosse só a questão da difamação, que já é terrível, e o invejoso, a cada 10 segundos ele arruma uma difamação diferente sobre a pessoa invejada. É no ambiente de trabalho, é entre a família. Sem contar que além da difamação, ele ainda tem um outro problema, que é o problema dele estar constantemente criticando a pessoa que é objeto da sua inveja. Então, não tem nada que a pessoa faça que não receba uma crítica negativa ou destrutiva. E não tem nada que a pessoa esteja que não receba uma crítica destrutiva. E quando eu digo destrutiva,
A ideia é destruir mesmo. A boca do invejoso vem com a boca para destruir, acabar com a pessoa. Se ela não tiver uma estrutura boa, ou se ela não souber identificar isso, ela literalmente não dá conta. A não ser que ela corte o vínculo. Mas para cortar o vínculo, ela precisa saber que essa pessoa é invejosa. Por exemplo, esses invejosos que eu estou falando são os invejosos de primeiro nível. São os invejosos que eles não dão conta de esconder a inveja. Então eles vão fazer todo esse processo, né, de uma pessoa invejosa. E quando eles fizerem esse processo, eles vão revelar a cópia e logo depois vão fazer uma destruição para essa pessoa. Até que a pessoa saia da frente dela. Porque na cabeça do invejoso funciona assim. As pessoas não estão me dando o valor que eu gostaria de receber. As pessoas não estão me dando o reconhecimento que eu gostaria de receber. As pessoas não estão me vendo como eu gostaria que elas me vissem. As pessoas não estão achando-me bonito, bonita, com sorriso bonito, com sorriso, com a alegria que deveria ter, porque essa pessoa está aqui. Ela apaga quem eu sou. Ela é uma rival terrível, porque ela está tomando um espaço que é meu. E as pessoas estão olhando para ela, estão deixando de me dar amor, carinho, reconhecimento e de me colocar no espaço da vida delas, porque essa pessoa está aqui. Essa pessoa tem que sair do meu convívio. Mas ela tem que ser destruída primeiro. Ela precisa ser destruída primeiro. Eu vou destruir ela até ela sair da frente do meu convívio. Nem que para isso ela saia doente ou morta. Mas eu vou destruir. Esse é o pensamento e é a atitude do invejoso. Não é outra atitude. É daí que vem a difamação, a depreciação, as indiretas com tom de ironia destrutiva, as fofocas, encantos, e as defamações são as piores possíveis. E a pior dela, que tanto o manipulador usa quanto o invejoso, é dizer que a pessoa invejada ou manipulada é louca. Ela não tem nenhuma sanidade mental. E ela passa essa informação, tanto o invejoso quanto o manipulador, de forma séria, concreta, como se ela estivesse com piedade da pessoa invejada ou manipulado. Ela não fala como sorrindo, alegre, ela não fala assim. Ela fala como uma pessoa que está profundamente preocupada com aquela pessoa, porque aquela pessoa teve algum sinal de falta de lucidez e de falta de sanidade mental. Todas as pessoas que convivem no entorno da pessoa invejada vão ouvir essa história. Todas. Não importa se essa pessoa chegou e ficou 5 minutos e estava ali o invejoso. 5 minutos, 2 minutos, a pessoa invejosa saiu e foi no banheiro. A hora que ela voltar, o invejoso contou a história. Mesmo sabendo que a pessoa invejada só vai ver aquela pessoa 5 minutos. Mas ele não vai perder a oportunidade de destruir aquela pessoa. Não importa se é em 5 minutos ou se é a vida inteira. A oportunidade de destruir, ele não vai perder. A mesma coisa acontece com o invejoso da segunda categoria. Esse já é um pouco mais pesado, porque ele passou por todo esse processo de admiração. Depois da admiração, ele sentiu o ressentimento e a dor. Depois do ressentimento e a dor, ele sentiu a cópia. Ele tentou fazer a cópia. E aí ele chegou à conclusão do seguinte: não tem jeito de copiar. Eu não sou a cópia dessa pessoa e não há nada que eu possa fazer que eu pareça com essa pessoa. Então ele vai sentir uma dor profunda. E ele é um invejoso ferido. Ele é um invejoso que vai viver o tempo todo reparando a dor da ferida que a pessoa invejada, que tem o talento que ele acha que é injusto ela ter, porque ele deveria ter. Esse talento pode ser família, pode ser sorriso, pode ser alegria de viver. Esse talento pode ser família. Esse talento pode ser, por exemplo, de uma mãe para uma filha, ou de uma mãe para um filho. Achar que o tempo do filho é melhor do que o tempo em que ela viveu. Por exemplo, uma mãe que teve um tempo com muita dificuldade, né? Não teve comida direito, os pais eram pais que não eram tão bons. Enfim, um monte de situações
que fez com que essa criança tivesse tido um lar diferente daquilo que ela desejava ter. Quando ela teve um filho, o filho dela está tendo uma oportunidade de ter um lar diferente junto com ela, mas ela não acha isso justo. Ela olha para o filho e fala: você nasceu de mim, você é meu filho, mas como meu filho você está tendo mais sorte do que eu. E isso não é correto. Não é correto você ter mais sorte do que eu na sua infância, na sua adolescência e na sua vida. Você vai ter uma vida melhor do que a minha. Isso não é correto. Isso é injusto comigo. Porque pessoas invejosas são profundamente sem autoestima. Elas não acreditam em si próprias. Elas não sabem ter resiliência para si próprias. Elas podem ter até resiliência com relação às pessoas que elas gostam. As pessoas que elas gostam, elas geralmente atacam muito pouco. Quando atacam, e elas são resilientes com essas pessoas. Então, se essas pessoas machucarem ou pisarem na bola, alguma coisa do gênero, elas vão fazer o que for preciso para perdoar, continuar, enfim, porque as pessoas que elas gostam não representam ameaça. Só representa ameaça para ela quem é invejado por ela. Entende? E é um rival altamente potente. A pessoa invejosa, ela entra numa guerra espiritual, porque o desejo dela é matar o tempo todo aquela pessoa invejada, como também ela entra numa guerra física, porque na física ela está competindo. É onde sai do ambiente de trabalho, é onde chega na mãe para com o filho ou filha, é na onde que chega dos amigos e por aí vai. Então essa pessoa está constantemente competindo. Constantemente competindo. E a competição dela é uma guerra para destruir a pessoa invejada. E se a pessoa invejada não tem essa noção, nossa, coitada dela, coitada. Porque ela sofre ataques fora do normal. Tanto ataques abertos, e nesses dá para se separar, mas tem os ataques sutis. O que são ataques sutis? Às vezes a pessoa invejosa, que o invejoso espreita. Esse invejoso espreita, ele não vai sair por aí demonstrando que ele tem inveja da pessoa que ele tem inveja. Ele vai passar por todos os estágios da inveja, até ele chegar no estágio do ressentimento e no estágio onde ele acha que ele precisa destruir. Isso aí é óbvio que ele vai fazer. Só que, o que acontece? Como na cabeça dele ele não quer e não vai de forma alguma deixar com que a pessoa invejada alcance na cabeça dele êxito, porque isso é o mesmo que a morte para ele. Então ele não quer de forma alguma que essa pessoa invejada saiba que ele tem inveja dele. Entende? Então ele tem inveja de uma pessoa, esse é o invejoso à espreita, e na minha opinião é um dos mais perigosos, porque ele conversa com a pessoa invejada como se ele não sentisse inveja. Ele raramente copia a pessoa invejada de forma direta. Então ele não veste as mesmas roupas. Se a pessoa invejada troca de carro, ele não tenta trocar tão rápido assim. Às vezes ele leva uns 2 meses, uns dias para trocar, mas ele não troca na cara para não dar na cara. Ele também não vai fazendo substituições do talento dele pelo talento da pessoa invejada na cara. É tudo muito sutil. E aí, ele vai conviver com a pessoa invejada como um amigo ou uma amiga. Só que ele vai ficar dando conselhos e orientações à pessoa invejada. Ele vai se mostrar no primeiro momento como uma pessoa, como melhor amigo ou melhor amiga dessa pessoa. E enquanto ele não conquistar a confiança dessa pessoa, ele não vai se mostrar uma pessoa de dúvida para nada. Ele vai se mostrar uma pessoa extremamente fiel, de um caráter muito grande, de um potencial muito grande para com a pessoa invejada, a fim de que a pessoa invejada confie nele. Quando a pessoa invejada confia nele, então ele começa a criar situações de distorções no ambiente e não com a pessoa invejada.
Então ele vai começar a fazer distorções de fofoca, distorções de trabalho. A pessoa invejada pelo invejoso à espreita, ele vai estar sempre com um problema muito sério, porque o trabalho dele não vai estar bom e ele vai sempre estar sendo criticado pela pessoa que tem essa inveja à espreita. Nada que ele fizer do ponto de vista material em algum trabalho, ou com o físico, ou com o estudo, nada nunca vai dar certo. Há sempre uma dúvida do potencial dessa pessoa, e ele começa a dizer isso para a pessoa invejada. Mas ele começa a dizer isso como conselho. Ele não diz isso como inveja. O primeiro modelo de invejoso, ele critica abertamente, ele destrói abertamente. Ele é um invejoso, um inimigo declarado. O à espreita não. O à espreita, ele faz muito lentamente. O trabalho dele é lento para destruir o seu alvo aos poucos e não perder o alvo do seu sufocamento. Essa é a palavra. Ele vai sufocando o alvo em cima da própria confiança do alvo. O manipulador faz isso, mas o manipulador faz com mais força e mais peso, mas o invejoso à espreita também. Ele faz isso. Ele vai estrangulando a vítima psicologicamente. Entende? Até que a vítima adoeça, até que a vítima não confie em si mais, até que a vítima caia em depressão, até que a vítima fique isolada dos amigos e de si próprio, até que a vítima fique completamente abandonada. Enfim, o invejoso, a espreita, ele é terrível. Ele é uma pessoa terrível. E colocar o dano que ele fez na pessoa invejada no lugar, nossa, é muito difícil. É muito difícil. Porque geralmente o invejoso, a espreita, ele fica muito tempo ao lado da pessoa invejada destruindo. Então, ele consegue chegar a camadas muito profundas, como amigo. Entende? É aquela história que provavelmente vocês já ouviram falar. Nossa, eu pensei que fulano era meu amigo. No fundo do fundo, quando eu vi o que fulano fez comigo, eu falei, eu não estou acreditando que fulano teve coragem de fazer isso comigo. Confiei tanto em fulano, e na hora que eu mais precisei, ou na hora que eu menos imaginava, fulano fez isso comigo. Esse é o invejoso à espreita. Esse é o mais perigoso. E ele faz, e depois ele ainda te consola. Ele faz, ele ataca a pessoa, e depois ele consola a pessoa. O invejoso à espreita, ele é terrível. Porque ele destrói a pessoa, estrangula a pessoa silenciosamente, sem que a pessoa saiba, como melhor amigo, como melhor amiga. Ele vai dando conselhos para a pessoa, como se ele fosse uma pessoa que está extremamente preocupado com ela. Ela confia e no final, quando ele já vê que ele já destruiu de todas as formas a pessoa invejada por ele, é que ele vai lá e dá o golpe final. E quando ele dá o golpe final, ele ainda faz uma situação que, na minha opinião, é uma das mais dolorosas. Ele faz a pessoa invejada por ele sair como a pessoa errada e ele como a pessoa certa. O invejoso à espreita, ele é terrível, porque ele destrói a pessoa do ponto de vista psicológico, em talentos, em argumentos, de todas as formas possíveis, no silêncio. Por isso que eu disse que a pessoa é a pessoa que ela é morta aos poucos, sufocada. Porque o invejoso, a espreita, ele está o tempo todo do lado daquela pessoa, ele está observando o caminho daquela pessoa, e na hora que a pessoa mais precisa, ele vai dar um conselho, mas sempre um conselho de dúvida, que leve essa pessoa à destruição e não à construção, mas é sempre sutil. Então a pessoa vira de lá e fala assim, ó, tô pensando em comprar um carro. O invejoso da espreita, ele vai falar assim, não sei não, eu gosto muito de você, acho que você tá certíssimo em pensar em comprar um carro, mas, a gasolina tá cara. Você pensa bem, o salário que você tem 2 filhos, e começa a apontar os problemas para essa pessoa. Percebe que o conselho é um conselho como um amigo. É a história da preocupação que eu falei antes. Olha, peraí, eu tô preocupado com você, pensa bem. Você vai comprar um carro, olha a gasolina, o valor que tá. Eu tô pensando em comprar um carro novo.
Ó, manter um carro novo é muito pesado, porque IPVA é muito caro. Se conserto estraga uma peça, você vai pagar muito caro. Ó, se fosse você, pensava bem, viu? Esse negócio de mexer com carro, não sei se vai dar muito certo pra você, não. Ah, não, então vou comprar um carro usado. Ó, carro usado hoje em dia, quem tá comprando tá perdendo o tempo todo. Porque você compra o carro, ele já vem com o câmbio quebrado, motor fundido. Tá vendo que não tem solução? Mas é tudo em nome de uma ajuda. O invejoso, a espreita, ele está ajudando o invejado. E o invejado, como lá no início, como eu disse, o que o invejado fez lá no início? Ele confiou. Ele acreditou que aquela pessoa não estava falando por inveja. Ele achou que aquela pessoa estava dando um bom conselho. E ele não consegue mais distinguir que para cada 10 conselhos que ele pede à pessoa que é invejosa, espreita, 25 vêm com problema. O invejoso, a espreita, para cada 10 conselhos que essa pessoa pede para ele dá 25 com problema. Para tudo tem problema. Essa pessoa está destruindo seu objeto de inveja aos poucos. Está aniquilando aos poucos. Quando é que ela vai abandonar essa pessoa? De duas formas. Assim como o manipulador também faz. A primeira é se a pessoa invejada descobrir, ou seja, a vítima, descobrir que aquilo é um inimigo e se afastar. Tudo bem, no caso do invejoso, não existe aquela busca terrível querendo manter a vítima dentro do seu controle. O invejoso ele não vai fazer isso. Se a vítima se afastar, ele vai tentar se aproximar. Quanto mais a vítima se afastar, mais ele vai se aproximar. Uma hora ele vai entender que essa aproximação ela não existe mais, ele não vai insistir e ele não vai oferecer nenhuma ameaça física à vítima. Esse é o invejoso à espreita. Pronto. O manipulador é diferente. O manipulador, a vítima, percebe a manipulação, ela corta o laço da manipulação, não só no caso do homem, mas no caso da mulher também. Como eu disse antes, no caso do homem é mais conhecido, né? É mais conhecido por feminicídio, é mais conhecido porque o homem ele fica perseguindo a mulher o tempo todo, a fim de manter o controle da manipulação que ele tinha sobre ela. A mulher não, a mulher ela persegue do mesmo jeito? Persegue. Você já viu casos de mulher que o cara termina o relacionamento e a mulher faz a vida dele virar um inferno? Persegue quando tá com outra mulher, persegue se tá sozinha, persegue se tá com filho. Essa pessoa ela é uma manipuladora. Ela perdeu o fantoche dela de manipulação. E até ela conseguir entender que não há mais nenhum tipo de domínio da manipulação psicológica dela em cima do manipulado, isso demora. E há casos, no caso do homem, que não só demora, como acontece em situações trágicas. Por que acontecem essas situações trágicas? Por dois motivos. A vítima chegou para o manipulado com o emocional ou com a autoestima em algum lugar já estava abalado. Porque o manipulador ele só fica como a vítima manipulada se a autoestima dessa vítima estiver com algum problema. Diferente do invejoso, que não faz a mínima diferença como está a autoestima da pessoa invejada, o manipulado não. O manipulador não. O manipulador ele precisa encontrar uma vítima com terreno propício. O terreno propício, ela está com alguma dor em autoestima. Pode ser dor de família, pode ser dor dela mesma, pode ser um sofrimento que ela passou há pouco tempo de perder uma avó, de perder um avô. Enfim, o manipulador ele precisa de uma brecha. O invejoso não. No caso do manipulador, quando a vítima corta o contato, ela tem que cortar em todos os sentidos. Só que a vítima, ela tá ferida, ela não tá entendendo o que está acontecendo, porque a manipulação ela é toda psicológica. Então, identificar a manipulação psicológica é muito complicado, porque para você conversar com o manipulador, você tem que identificar, coisa que eu faço porque eu estudei. Então, toda vez que eu estou conversando com o manipulador, deve ter mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, não, acho que 2 meses que eu tive que conversar com o manipulador. E aí eu tive que sentar com ele e falar abertamente sobre o que eu estava vendo do assunto. Eu não disse que ele era manipulador até o momento certo. Mas ele jogava os assuntos perdidos. Por exemplo, você estava errada. Mas aonde? Porque o manipulador, você tem que falar com ele de forma direta. Eu estava errada aonde? Porque quando a pessoa que é manipuladora fala que você está errada,
O errado tem um monte de brechas ali. Aí você fala assim, eu tava errado aonde? Eu errei naquele dia que eu fiz aquilo. Ele fala, você errou naquele dia. Mas eu te pedi desculpa. Mas você não me pediu desculpa por aquele outro dia que você fez a mesma coisa. Então, ele não aponta o lugar aonde a pessoa precisa corrigir. E quando a pessoa tenta corrigir um lugar, ele acha outra brecha. A pessoa não sabe que isso é uma manipulação psicológica, à vista de controlar ela, tanto sentimentalmente quanto psicológica. Ela se sente muito exausta, porque é um combate o tempo todo de tentar entender a conversa, e a conversa não flui, ela não entende o que é. Enquanto a conversa não flui, a culpa é dela, sendo que a culpa é do manipulador, então ela não está entendendo esse processo todo psicológico, e aí ela corta o vínculo. Na hora que ela corta o vínculo, o manipulador vem com a ameaça. Quando ele vem com a ameaça, ela não consegue entender o peso do que é a manipulação pelo que ela passou. Ela está passando a manipulação, ela entende que é uma manipulação, ela está ainda como se fosse um fio grudada entre o manipulador e a manipulação que ela está cortando. Então o psicológico dela ainda está tentando entender aquilo tudo e o cara está ameaçando de matar. Vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele faz isso, o manipulador ele tem um problema muito sério, ele é muito recorrente. Casos de manipulação que eu já vi e pessoas que eu já convivi, o manipulador ele liga para a pessoa manipulada em questão de meia hora, 30 vezes, se ela não atender. E assim, ligou 96, não atendeu, liga 97. Ligou 97, não atendeu, liga 910. Ligou 910, não atendeu, liga 95. E vai indo, um atrás do outro. Ele não dá o tempo que é da natureza de uma pessoa normal. A pessoa normal, você liga para ela não te atendeu agora, o que você vai fazer? Ou você vai esperar um tempo de 1 hora, 2 horas, se for uma coisa urgente, você vai ligar, mas você não vai ligar na hora também. Você vai esperar uns 10, 15 minutos, a não ser que seja notícia de uma morte. E aí você tem que falar com a pessoa imediatamente, mas não é uma coisa que acontece constantemente. As comunicações por ligações, elas não são recorrentes assim, a ponto de deixar o outro desesperado para atender. Seja em mensagem, seja em ligação, por onde for. O manipulador não. O manipulador ele tem um controle recorrente. Porque toda vez que ele perde o controle, ele fica extremamente fora de si, com uma raiva terrível do manipulado. Então ele quer controlar aquele controle, ele quer também punir o manipulado por não estar ali à disposição dele naquela hora que ele queria. E ele pune psicologicamente, óbvio, com alguma atitude que vai ferir o manipulado. Já o invejoso não. O invejoso, quando ele percebe que a pessoa invejada ela está afastando, se ela continua com o afastamento, não há nenhum ataque, mas no momento em que ele começa a perceber aquilo, o ataque no entorno da pessoa invejosa, ele se torna maior. Da pessoa invejada, ele se torna maior. Então ele vai começar a atacar pontos onde essa pessoa está. Então ele vai no ambiente de trabalho, vai começar a fazer uma fofoca, uma difamação sobre essa pessoa, com quem ela andava. São chamados, entre aspas, os amigos falsos. Eles são falsos, andam com as pessoas, falam mal, né, mas tá junto e tal. Isso é um invejoso. O invejoso ele anda, ele fala mal, mas ele anda junto. Por quê? Porque ninguém vai acompanhar tão bem a vida de uma pessoa quanto uma pessoa que sente inveja por ela. O invejoso, ele dedica tempo e horas da vida dele para observar a vida da pessoa invejada. Ele acompanha a vida da pessoa invejada mais do que ele acompanharia qualquer Big Brother da face da Terra. Porque ele tem um objetivo muito claro na cabeça dele: destruir um inimigo. E um inimigo de guerra. Depois daquela dor, que é uma dor que o invejoso sente a cada vez, não é quando ele chega na conclusão, por exemplo, que, não, essa pessoa que eu tenho inveja aqui, ela tem esse talento. Ela tem um sorriso, ela tem uma boa família, ela tem alegria de viver, ela tem carro. Bens materiais nem sempre são os que geram inveja. Geralmente é quem a pessoa é que gera inveja e aquilo que ela faz com aquilo que ela tem. E como ela se relaciona com aquilo que ela tem é uma das coisas que mais geram inveja. E aí, o que o invejoso pensa? Ele pensa assim, peraí, essa pessoa, ela tem esse talento. Se ela tem esse talento e eu não tenho, ela sorri desse jeito, ela tem alegria pela vida, eu não tive, eu não tenho isso. Essa pessoa, ela é minha inimiga. Não adianta qualquer coisa que eu fizer, não vai ser o suficiente para as pessoas me ouvirem. Não vai ser o suficiente para as pessoas prestarem atenção em mim. As pessoas só vão prestar atenção em mim se eu eliminar essa pessoa de perto de mim, mas ela precisa perder o que ela tem. Porque se ela não perder, também não adianta nada.
Então é nesse momento que o invejoso começa a investir para fazer com que aquela pessoa que está em volta dele comece a perder o que ela tem. Amizades, família, sorriso, alegria, vontade de viver. O invejoso, ele não tá... Se ele vai criar um trauma psicológico na pessoa que tem inveja por ele, ó, parabéns, êxito. Ele começou a destruir. O objetivo dele é destruir da pior forma possível. Então, quando ele começa a perceber que a pessoa que é invejada está afastando, ele vai no entorno. Quem que é o entorno? É o colega de trabalho, é a mãe, se é da família, né? Se a mãe que é invejosa e tem inveja da filha, como eu falei no início da live, ou do filho, ela vai no pai, ela vai nos parentes e vai começar a depreciar e difamar essa pessoa que é invejada. Então a pessoa invejada não está nem sabendo do que está acontecendo. E geralmente ela até fica sabendo da conversa como uma fofoca. Onde há inveja, há fofoca. Não há invejoso que não ande a serviço da fofoca. Porque na fofoca ele tem um trunfo muito grande, que é o trunfo de destruir a reputação e o brilho da pessoa invejada. E quando ele faz isso, ele volta a acreditar, pelo menos por alguns segundos, que a pessoa invejada perdeu o seu brilho e ele vai ser destacado. As pessoas agora vão olhar para ele, porque a pessoa invejada está agora em algum momento sendo depreciada e eles estão reconhecendo isso. Entende? Do mesmo jeito que o invejoso celebra qualquer mínima queda da pessoa invejada como se ele tivesse ganhado na loteria 5 milhões de vezes. Ai, essa pessoa escreveu errado, que maravilha, eu tenho inveja dela. Tá vendo? Ela não tem competência, ela não é tão boa assim. Ela não é tão boa assim. É boa pra falar, é boa pra fazer isso, é boa pra fazer aquilo. Mas tá vendo? Não sabe escrever. Tá vendo? Ó, é boa para escrever, né? Olha, pra você ver, falou, ficou, gaguejou, tossiu no meio da palestra. Ah, pelo amor de Deus, uma pessoa dessa tossindo no meio da palestra. O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Não posso acreditar numa pessoa que tosse no meio da palestra. O invejoso, ele vai fazer isso, mas ele vai fazer de forma sutil. Às vezes, dependendo do invejoso, principalmente quando ele está na crítica no invejoso, a espreita, que é aquele que eu já expliquei lá no início da live, ele vai fazer a crítica dele e depois ele vai vir com aquela frase maravilhosa. É uma crítica construtivista. Eu não quero te destruir. Eu sou uma crítica construtivista. Geralmente, a crítica construtivista do invejoso, ele não fez mais do que a pessoa invejada. Mas ele quer dar um palpite ali para a pessoa invejada. Olha, deixa eu te falar, você precisa melhorar, tá? Porque na minha opinião você não tá bom, não. Entendeu? Mas se você sumir e perder o seu dom, é melhor. Só que essa parte ele não conta para a pessoa invejosa. Essa parte ele não conta de jeito nenhum. O que ele conta é só que ele tá ali. Ó, precisou de alguma coisa, conta comigo. Quando a pessoa invejada vai afastando, vai cortando os vínculos, é o momento em que ela precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque é nesse momento em que vão sair ainda mais conversas com relação à depreciação dela, à difamação, às críticas. Dependendo do invejoso e do quanto ele ficar ressentido, ele pode abrir literalmente e começar a atacar absurdamente essa pessoa. E aí, lembra quando eu falei lá no início, você assistir a live e depois você vai ver, que a dor do invejoso ao ver o sucesso de uma pessoa invejada é semelhante, diz a psicologia. A dor de uma pessoa invejosa ao ver a pessoa invejada com qualquer sucesso, o mínimo que for, é uma dor equivalente a uma queimadura de 3º grau. É por isso que o invejoso quer destruir de qualquer maneira a pessoa invejada. Porque a dor que ele sente ao ver o sucesso dessa pessoa, ao ver essa pessoa não perder o que ela tem, que faz na cabeça dele, faz com que ele seja uma pessoa menor diante dos outros, é muito grande. E essa dor, ela é sentida literalmente no físico dessa pessoa. Ela só não fala, mas a psicologia explica que ela sente isso. Então, como ela sente isso, ela sente, quanto maior for a dor, mais ela quer destruir a pessoa invejada.
Quanto maior ela sente, que ela tá sentindo, que ela tá vendo, que essa pessoa invejada tá tendo sucesso, tá indo caminhando, tá caminhando, e não há, por mais que ele faça alguma coisa para destruir essa pessoa não tá caindo, ainda maior é a dor dele. E essa dor, equivalente a uma dor de queimadura de 3º grau, ela vai se multiplicando. Então, nesse sentido, a pessoa invejosa, ela tem um objetivo muito claro, e esse objetivo claro não é cuidar da vida dela, não é fazer a vida dela melhor, não é prosperar a vida dela de forma alguma. O objetivo dela é destruir a pessoa que é objeto da sua inveja, e destruir da pior forma possível. Porque se ela fizer isso, ela vai ter sucesso e alegria ao ver essa pessoa destruída. 2, ela vai olhar para ela mesma e vai falar, agora a atenção vai voltar para mim. Só que isso leva pouco tempo. Posso, assim, estourando exageradamente, se ela conseguir destruir a pessoa que é objeto da sua inveja, em um dia, 3 dias depois, ela pode ficar com essa felicidade. No 4º dia, ela encontra a próxima vítima. No 4º dia, ela vai olhar para um lado, olhar para o outro. Quem aqui tem mais talento do que eu? Se ela achar uma outra pessoa, a próxima vítima foi encontrada. E se a vítima não sabe que ela está sendo vítima de inveja, coitada dessa vítima. É por isso que eu fiz o e-book. Porque cansei de ver, e tô cansada de ver as pessoas sofrendo de inveja e não sabendo identificar, não sabendo o que está acontecendo. Situações de inveja físicas, a pessoa tem confusão mental e ela acha que ela não está pensando bem. Não é que ela tem confusão mental e ela não está pensando bem. É porque o invejoso, a gente é matéria e espírito. Então o invejoso, ele está lançando uma carga negativa muito forte em cima dessa pessoa. Então, a gente absorve essa carga, porque a inveja ela é fomentada no coração da pessoa. Ela não é fomentada do lado de fora. Por exemplo, a minha caneta que está na minha mão é feita do lado de fora, né? A minha fala está saindo de dentro da minha boca, mas ela é para fora. A inveja não. Ela é um desejo profundo da destruição do outro dentro do coração dessa pessoa. Então, a carga de pensamento negativo chega à pessoa invejada. Óbvio que ela sente isso. Então, ela tem uma sensação de confusão mental. E se ela conversa com o invejoso diretamente, pior. Porque o invejoso está sempre tentando confundir a cabeça dela e sempre tentando destruir os seus dons. E como tanto o invejoso como o manipulador fazem isso muito bem, ela fica achando que ela não está sabendo distinguir as coisas, não está sabendo tomar decisões corretas e não está sabendo pensar. Mas na verdade não é isso. Ela está passando por um ataque psicológico de pessoas que não gostam dela. Como ela não tem noção de quais são as armas psicológicas utilizadas contra ela, e a principal delas, tanto para o invejoso como para o manipulador, é a confusão mental. Para você saber isso, você precisa saber quais são as falas do invejoso e do manipulador para entender, essa fala, por exemplo, que eu dei, mas você não consertou essa coisa, você não fez isso. Falas vagas têm o objetivo de deixar a vítima confusa. Em cima da vítima confusa, trabalha-se em cima da bondade dela, principalmente o manipulador. O manipulador, ele mantém a vítima junto dela pela bondade. É a bondade que faz com que o manipulador ele mantenha a sua vítima sob o seu poder. Por isso que manipuladores procuram vítimas aonde? Em igreja, em ONGs, em trabalhos voluntários, porque ali existem pessoas boas. A pessoa ruim, se ela fizer uma coisa mal, não vai ter nenhum problema psicológico com isso. Ela já vai ficar pensando, peraí, peguei uma pessoa, meti a porrada na cara dela e eu gosto de fazer o mal mesmo. Ela não vai sentir nenhum remorso. O invejoso não tem remorso do que ele faz. Ele faz como que ele fez pra ele. Ele não tem remorso, porque na cabeça dele tá certo, ele tá destruindo um inimigo. Então ele não tem remorso sobre isso, entende? Então a pessoa fica com confusão mental. E ela acha que essa confusão mental é dela, mas não é. É cansaço extremo. Por que ela tem o cansaço extremo? Principalmente no caso do diálogo, tanto com o manipulador ou o invejoso. Ela tem cansaço extremo, tanto físico quanto psicológico, porque ela está tentando lutar e entender uma coisa que ela não está entendendo aonde que está o problema. Ela vê um problema. Observa isso para vocês verem que várias vezes
Muitas pessoas passam por essa situação, e eu também, antes de estudar sobre inveja e manipulação, passava por isso. Eu sabia que tinha um problema sobre um determinado relacionamento que eu estava tendo. Seja amizade, seja trabalho, seja o que for. Mas a minha pergunta era, onde está o problema? E eu não conseguia identificar. Eu procurava, eu tentava acertar com a pessoa, eu tentava dialogar, eu tentava ver como que eu podia melhorar. E eu não conseguia achar a solução. E eu sempre ficava pensando, onde está o problema que eu não acho? Um dos objetivos e uma das coisas que o manipulador faz, o invejoso não faz tanto, mas ele faz, mas o manipulador faz muito, é fazer a vítima duvidar da sua sanidade. Você acha que é só você que está certo? Você acha que é só você que está certo? Você acha que é só você que sabe de tudo? A sua opinião é a melhor. Você tem que parar com isso, hein? Você está com muita prepotência, você não está sabendo das coisas do jeito que você está achando não, filho. Pode parar com isso. Manipulação, estou destruindo a sua autoconfiança.